Vamos lá, galera, mais uma questãozinha. Bem, a questão é sobre uma onda transversal, né? Dá para você perceber em que essa onda se propaga com uma velocidade de 200 metros por segundo. Ele te pergunta 3 características da onda: amplitude, comprimento de onda e frequência. Para isso, ele te dá a representação dessa onda no eixo X e no eixo Y. Ele te fornece o quê? Te fornece a amplitude de maneira indireta, através desse 2,4. Não significa dizer que a amplitude é 2,4, mas ele te determina em que pontos máximo e mínimo de altura os pontos da onda oscilam e te determina a propagação no eixo X da energia, que é a direção em que essa energia se propaga, no caso, a direção de propagação da onda. Bem, e com isso, com a representação da onda no eixo Y, no eixo X, você consegue determinar as 3 características. Primeiro passo, o que é amplitude? Amplitude é a distância máxima em relação a esse eixo X que os pontos da onda conseguem assumir. Então é a distância máxima tanto para cima quanto para baixo. Não somados, por favor. É para cima ou para baixo, ok? Então se tudo equivale a 2,4, quanto essa onda consegue adquirir, quanto os pontos da onda conseguem se distanciar do eixo? 1,2. 1,2 centímetros para cima e 1,2 centímetros para baixo. 1,2 centímetros para baixo. Então, a primeira característica, a amplitude, você já tem. Essa amplitude equivale a 1,2 centímetros, já que o eixo Y, se você perceber, ele está medido em centímetros, ok? Outra coisa é o comprimento de onda. Já aí eu quero um pouco mais de atenção sua. O que é comprimento de onda? Comprimento de onda, para começar, na verdade, é o espaço percorrido. Eu gosto de dizer assim, definir assim, que eu acho perfeito. É o espaço percorrido pela energia enquanto os pontos da onda oscilam uma vez. Então, se eu chegar para você e perguntar para você, te dando aqui a oscilação de uma onda qualquer, como sendo desse jeito, por exemplo, e te perguntar qual o comprimento de onda, a primeira coisa que eu acho que você tinha que fazer era dividir a onda em partes. Então, vamos lá. Eixo, crista, eixo, vale, eixo, crista, eixo, vale, eixo e assim vai. Então a energia estaria se propagando nessa direção. Mas você tem pontos da onda que são característicos, que nós chamamos de ponto do eixo, um ponto que significa a crista da onda, outro ponto que significa o vale da onda. Toda vida que você percorrer 4 dessas partes, você terá percorrido um comprimento de onda. Por exemplo, supondo que você parta desse ponto. Então, 1, 2, 3, 4 partes. Se são 4 partes, você tem justamente uma oscilação completa. E o espaço percorrido, o espaço percorrido pela energia durante uma oscilação completa, nós chamamos de comprimento de onda, representado pela letra lambda. Beleza? Eduardo, mas se eu não quiser partir daqui do ponto do eixo, se eu quiser partir de um vale, aliás, de uma crista, partindo de uma crista a outra. Então, 4 partes. 1, 2, 3, 4. Essas 4 partes também equivalem a um comprimento de onda. Então, independente de onde você parta, se você sair subdividindo a onda e toda vida que você perceber que percorre 4 dessas partes, essas 4 partes juntas equivalem ao comprimento de onda. Só mais uma vez para a gente finalizar. Supondo que você parta daqui, Então, 1, 2, 3, 4. Isso aí é a distância entre 2 vales consecutivos. Essa distância entre 2 vales consecutivos também equivale ao comprimento de onda. E é claro que serão todos iguais. Vamos supor que isso aqui equivale a 10 centímetros, isso aqui equivale a 10 centímetros, isso aqui equivale a 10 centímetros. Obrigatoriamente são todos iguais, a onda é classificada como periódica. Ok? Beleza. Eduardo, dá para dizer o quê? Então, na nossa onda, como ele te deu a escala em centímetros, então ele está te dizendo que isso aqui equivale a 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e assim vai. Então vamos partir do eixo mesmo, que é mais simples. Partindo daqui, eixo,
crista, eixo, vale, eixo, crista, eixo, vale e assim vai. Então, eu vou dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Após essas 4 partes, a onda terá percorrido uma oscilação completa. A energia percorreu um espaço enquanto a onda oscilou uma vez. E esse espaço percorrido equivale a justamente 2 centímetros. Então, ele acabou de te dizer que o comprimento de onda equivale a 2 centímetros. Então, de posse do comprimento de onda e sabendo a velocidade, é óbvio que você consegue determinar a frequência pela relação fundamental, que é simplesmente V igual a lambda vezes F. Qual é a velocidade de propagação da onda, nesse caso, para você? 200 metros por segundo. Qual é o nosso comprimento de onda? 2 centímetros. Opa! Então calma, porque não dá para usar metro por segundo e centímetro. 2 centímetros equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Não esqueça, porque de centímetro para metro você vai ter que voltar quantas casas? 1, 2. Tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, de centímetro, eu vou ter que passar para decímetro e depois vou ter que passar para metro. Então, eu volto 2 casas, equivale a 10 elevado a menos 2. Então, essa frequência ela é justamente de 2 vezes 10 elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 elevado a menos 2. Que dá justamente uma frequência de que valor? 1. Conserva a base que é 10 e subtrai os expoentes, né? Ou seja, 2 menos 2. Vai dar 10 elevado a quarta. Medido em hertz. Só que ele quer em kHz. E o prefixo quilo equivale a 10 elevado a terceira. Então vamos fazer esse 10 elevado a terceira aparecer aqui. Vai te dar justamente uma frequência de quanto? 10 vezes 10 elevado a terceira hertz. E o 10 elevado a terceira é o teu prefixo. O prefixo kHz. O prefixo kHz. Então a tua frequência, na verdade, ela é de 10 kHz. Colocando aqui a nossa frequência. 10 kHz. Então você vai procurar um item que equivale a 1,2 centímetros, 2 centímetros e 10 kHz, que corresponde justamente ao item D de Damasco. O gabarito da tua questão corresponde ao item D de Damasco. Vamos à próxima.